Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Geninho do canal Geninho do Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada do anime que vai contar a história de Motosu, que morre em um acidente pouco depois de realizar o seu sonho de se tornar bibliotecária. Ao acordar, ela tinha renascido como Mine, a filha de um pobre soldado. É uma cidade com um rígido sistema de castas, mas ela não se deixa incomodar. Tudo o que ela precisa são basicamente livros. Contudo, nesse mundo os livros são escassos e caros demais para uma filha de um pobre soldado, né? E assim ela decide, se não existem mais livros, eu mesma vou criar os meus. Mine não tem energia nem dinheiro, mas tem o conhecimento de todos os livros que leu em sua vida passada, né, em sua vida anterior. Será que Mine conseguirá fazer seus próprios livros? Estou falando de A Ascensão de uma Rata de Biblioteca, filha adotiva de um Arquiduque. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Mine estava reunida com o Ferdinand e duas outras pessoas, né? Que estavam discutindo sobre o festival que estava se aproximando e sobre a tarefa que ela iria ter que fazer para esse festival. O Ferdinand fala que ela nunca deve sair de perto dessas duas pessoas que fariam a sua guarda. São pessoas com uma habilidade incrível de se disfarçar. Eles tinham se disfarçado para fazer uma investigação na cidade. Um deles fala que entende o sacrifício que ela tinha feito ao se afastar da própria família, né? Que ela agir como uma nobre é um disfarce dela, apesar de que ela tem uma origem um pouco empobrecida, mas ela se afastou da sua família para protegê-la, né? Para proteger a própria família dela. Ela se juntou à nobreza, se tornou uma nobre para proteger a própria família. E eles teriam que colher algumas coisas das 4 estações, né? Mas antes eles analisam o corpo da Mine, montam um círculo ali, pedem para ela meio que tirar um pouco da camisa, né? Apesar de que ela é uma criança, né? Não tem peito ainda, né? Mas tem as outras partes. Mas antes eles analisam, e essas outras partes nunca devem ser mostradas, mesmo que sejam crianças. Não, isso é pedofilia. Pedofilia é crime. Já fica bem, eu não apoio nenhum desses crimes. Mas antes eles analisam o corpo da Mine, por quê? Porque ela tem uma doença, né, referente à mana. Ela literalmente tem uma doença e para tentar curar isso, ela precisava fazer a colheita de algumas coisas, né? E aí chega o momento, ela vai para a cidade, ela vai para uma área ali da cidade onde estavam servindo comidas para os soldados, para o pessoal lá. Lá ela acaba, né? Ela vai ver como estavam os cidadãos no festival e ela acaba se aproximando da mesa onde o seu pai estava, que fala que a comida ali lembra muito a comida que a sua filha, que no caso seria a Mine, tinha feito uma vez assim quando ela morava lá, quando ela praticamente estava viva. Eles consideraram que ela estava morta porque eles não podiam falar alguma coisa sobre quem era a filha deles, porque eles assinaram um tratado e ela resolveu fazer isso, né, se afastar da família, como eu disse, para protegê-los. Mas ele não podia revelar isso naquela situação. Depois ela acaba indo fazer o que ela tinha que fazer, que era colher uma fruta. E a primeira seria colher algumas flores e também uma fruta, né? Que você imbui com mana e aí consegue meio que controlar a sua própria mana. Por conta da doença que a Mine tem referente à mana. Mas a fruta ainda não estava madura, então eles passam ali um tempo, né? Quando eles chegam ali, ficam maravilhados com a imagem que tinha naquela árvore durante a noite. E aí eles estavam, né? Ela coloca mana nas facas para poder colher as flores. E aí esperam a fruta amadurecer. Só que enquanto eles estavam esperando o amadurecimento da fruta, alguns monstros aparecem, né? Alguns monstros que pareciam gatos. Aparecem com isso, os guardas que estavam ali
eles partem para o ataque. Enquanto uma outra pessoa que já sabia dessa fruta ficava ali com a Mine esperando o momento que desse para colher, né? A Mine, ela não podia criar um campo de força porque iria atrapalhar o amadurecimento da flor ou o amadurecimento do fruto, né? E ali, né, ela simplesmente lança uma bênção para os guardas, né, para deixar eles mais potentes, né, para fazer a luta durar um pouco mais, porque eles estavam meio que tentando derrotar aqueles monstros, só que estava um pouco complicado, porque enquanto eles estavam derrotando uns, outros acabavam aparecendo. Até que chega um momento em que a fruta praticamente estava madura. A própria mãe acaba colhendo, né, a fruta, imbuindo a sua mana. Só que um monstro acaba pulando na área onde ela estava, porque ela estava dentro do seu veículo, da sua fera de montaria, que era basicamente um carro, né? E aí ele acaba pegando a fruta que estava carregada com a mana da Mine. Com isso, ele acaba evoluindo para a última fase do monstro, tornando ele difícil de ser derrotado. Por isso, se comunicam com o Ferdinand, mandam mensagem para o Ferdinand, falando que eles precisavam de reforço. E aí ele manda, né, a mensagem novamente, falando para Mine que ela deveria criar algo como uma gaiola para prender aquele monstro de uma vez, né, para impedir o avanço daquele monstro. Por quê? Porque o Ferdinand, ao saber disso, ele já estava praticamente se aproximando. Ele avisa que ele estava chegando, né, que ele seria o reforço, porque ele é considerado muito forte e tudo mais, e ele estava vindo. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Agenda do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.